Olá, alunos da disciplina de banco de dados. Estamos começando agora mais uma aula do nosso curso, onde nós vamos ver as linguagens de banco de dados, ou melhor, a teoria dessas linguagens. Aqui nós vamos ver as linguagens de álgebra relacional e SQL. E para finalizar, vamos ver algumas categorias de instruções SQL. Então, uma linguagem de banco de dados nos permite criar e manipular dados do banco de dados, como também controlar o acesso, o privilégio de acesso aos dados do banco de dados. A maioria dos bancos de dados utilizam a linguagem SQL, a linguagem de consulta estruturada, que é o foco do nosso curso, é o que realmente nós devemos aprender neste curso. Nós também vamos ver outras linguagens de consulta, que são as linguagens de álgebra relacional e cálculo relacional. Então, a álgebra relacional é uma linguagem de consulta procedural. Consiste em um conjunto de operações que tem como entrada uma ou duas relações, conjuntos de dados, e produz um novo conjunto de dados, uma nova relação como resultado. A álgebra relacional ela é utilizada apenas no meio acadêmico. Como dito anteriormente, os bancos de dados utilizam a linguagem SQL. E aqui estão algumas das operações da álgebra relacional que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, a linguagem SQL é a linguagem padrão utilizada pela maioria dos bancos de dados para gerenciamento dos dados, dos bancos de dados relacionais. E como já dito anteriormente, é o foco do nosso curso. Alguns dos bancos de dados que utilizam a linguagem SQL são o MySQL, o Oracle, o Firebird, Microsoft Access, PostgreSQL e HSQLDB. A linguagem SQL é uma linguagem declarativa. Diferentemente das linguagens imperativas que vocês estão aprendendo, como as linguagens Python e C, essas linguagens elas são imperativas porque elas necessitam que o programador especifique como elas devem operar, como elas devem executar os dados, as informações. Já a linguagem SQL, por ser declarativa, é uma linguagem onde nós devemos apenas dizer o que nós queremos que ela faça. Como ela vai fazer, já vai ser feito pelo próprio banco de dados. Aqui estão alguns dos principais comandos utilizados no SQL: insert, select, update, create, alter e drop, que vão ser vistos em próximas aulas. E para finalizar, agora aqui estão as categorias de instrução dos comandos SQL. Então, dentro dos comandos SQL, nós temos a linguagem de definição de dados, que são as linguagens onde nós vamos definir e estruturar como os dados devem ser armazenados no banco de dados. Temos os vários comandos de banco de dados que utilizam a linguagem de manipulação de dados, que vão ser as instruções que vão realmente operar nos dados, inserindo, alterando ou excluindo os dados do banco de dados. Temos também o conjunto de operações das linguagens de controle de dados, que vão dar privilégio de acesso aos dados do banco de dados. E por fim temos o conjunto de operações da linguagem de controle de transações, que vão operar sobre transações nos bancos de dados. Então, por essa aula era só isso. Eu queria mostrar para vocês apenas a teoria das linguagens de banco de dados, e a partir da próxima nós vamos realmente meter a mão na massa e utilizar as linguagens de bancos de dados.